Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, ou melhor, paz por causa da graça, né? Conforme a última ministração que nós tivemos aí na igreja. Queria cumprimentar todos os irmãos nesse dia, já dizendo aí que você é um amado, que você é um abençoado. E hoje nós vamos começar um pouquinho diferente aqui nosso estudo. Nós vamos falar do capítulo 8 de Apocalipse. Segura firme aí nessa jornada. Estamos aí evoluindo semanalmente com a graça, com a unção do Senhor, com o direcionamento que Ele tem nos dado. E eu queria convidar você a orar comigo nesse dia, para que a gente possa dar início aqui ao nosso estudo. Amém? Então vamos orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunido com os meus irmãos, com todos aqueles aonde esse vídeo vai chegar, Senhor. Tenho o privilégio, Senhor, de estar aqui nessa tarde, me colocando como instrumento do Senhor, como canal, ó Pai, como meio, como aquele que o Senhor vai usar, ó Pai, para ministrar aqui a Tua palavra. Então, Senhor, usa-me nessa tarde, que essa palavra seja uma palavra de bênção, que essa palavra seja uma palavra de vitória, e venha, Senhor, ao encontro, desse meu irmão, dessa minha irmã que está aí do outro lado, Senhor, esperando para uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é poderosa, basta uma só palavra para que o Senhor possa mudar toda a situação. Então eu te clamo e te peço, Senhor, abençoa. Faz o que o Senhor tem que fazer, ó Pai, através desse trabalho, através desse estudo, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra que nós reconhecemos que é eficaz, que já mudou tanto a nossa vida, que já nos abençoou tanto, Senhor. Continua fazendo, continua efetuando, continua fazendo o teu propósito entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, meus irmãos. Que bom, né? Que honra poder estar aqui com os irmãos para que a gente possa compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Então, nós estamos aqui, nós vamos falar do capítulo 8 de Apocalipse. É, Só relembrando, a partir do capítulo 6, a gente entra numa sequência onde as sessões elas vão sendo sessões de eventos que irão acontecer. Então, tem ali uma sequência de coisas. E o capítulo seguinte, depois da revelação desses acontecimentos, é sempre um capítulo de explicação, né? Porque as coisas que são faladas ali, os eventos que vão sendo revelados, são eventos muito poderosos, são eventos que impactam a gente, né? Quando a gente olha, e aí o Senhor, ao dar essa visão para João, ao dar a estratégia para ele, fez exatamente isso, né? Para que ele sempre apresentasse o que vai acontecer e tivesse uma pausa para explicar para a gente, para que a gente possa digerir tudo aquilo que foi falado. Então, capítulo 6 ocorreu aí a sequência de eventos, capítulo 7 a explicação, e a gente volta então para um capítulo, que é o capítulo 8, aonde vai ter uma sequência de eventos que acontecerão. Isso não vai acontecer só no capítulo 8, o capítulo 9 também, então, ou seja, nós teremos na sequência agora dois capítulos mostrando para nós o que irá acontecer. Então, essa é a segunda sessão cronológica, né? E a gente viu no capítulo 6 a respeito dos selos, né? Os selos eram os acontecimentos, primeiro, segundo, terceiro selo, enfim, que foram revelados ali no capítulo 6. O capítulo 8 e 9, ele começa a falar de trombeta, né? Então, nós vamos ver também essa sequência de trombetas aqui sendo reveladas para nós. E qual que é o objetivo, então, dessa sessão? Então, a gente começa a ver que todo aquele levante do anticristo ali na grande tribulação, Deus começa a apresentar para nós, ou revelar para nós, como os juízos dele vão começar a atuar ali contra o anticristo e começar a destruir, então, essas bases, esses recursos, né? Lembrando que a gente já disse nos capítulos anteriores,
que o anticristo é uma máquina para fazer guerra, é uma máquina para gerar confusão, ele é opressor, ele vai querer guerrear e causar tudo isso, mas então a gente entra numa etapa aqui onde Deus começa então a fazer juízo em cima dessas coisas. É, junto com tudo isso, a gente vê um outro mover de Deus no sentido de começar a gerar arrependimento nas pessoas, né? Então, isso mostra um pouco e revela para nós o caráter do nosso Deus, né? O nosso Deus que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso, que ele tem um propósito que é habitar entre nós, né? Desde Gênesis a Apocalipse, o seu propósito ele é revelado. E quando chegar na época do fim dos tempos, então, isso não vai cessar. Deus vai continuar dando oportunidades para nós, para que as pessoas possam se arrepender. Deus não quer ver as pessoas condenadas, né? Deus quer ver as pessoas salvas. Ele nos fez para derramar do amor dele, né? Quem nos odeia e quem tem um plano para que a gente fique longe é Satanás, né? Mas Deus, o plano dele é totalmente diferente. Então, no último segundo, irmãos, Deus ainda vai operar arrependimento e as pessoas terão a oportunidade, então, mesmo naquele caos, no meio da grande tribulação, de se arrepender, porque o foco de Deus é ter as pessoas como dele, né? E isso é maravilhoso, né? Isso reflete o caráter do nosso Deus. Por isso que a gente vê tantas pessoas, não, é muito comum as histórias, né? Eu tenho, por exemplo, meus avós faleceram por parte de pai, por parte de mãe, só que eles tiveram a oportunidade ali de, no último momento da vida deles, no hospital, reconhecerem o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e eu não tenho dúvidas, irmãos, que eles foram salvos. Então, Deus é esse Deus longânimo, é esse Deus benigno, é esse Deus maravilhoso. Fala para mim, qual é outro Deus que te dá a oportunidade de salvação? Não existe, né? Então, isso reflete o caráter dele, reflete o amor dele. E outra coisa que nós vamos ver acontecendo é o aumento da oração, né? Então, as pessoas vão começar a se envolver com oração. Hoje é tão difícil, né, irmãos? Os nossos cultos de oração, as nossas vigílias, sempre vai pouquíssimas pessoas ali, mas esse é um ponto importante, né? No final dos tempos, a gente vai ver um mover de Deus e os corações das pessoas sendo voltadas para a oração, para a intercessão, né? E isso vai ser por causa do que vai acontecer no céu. Então, mais à frente aqui eu vou explicar para os irmãos qual que é o movimento que isso vai acontecer, mas basicamente os anjos olham lá do céu, veem a situação e eles vão derramando incenso sobre a terra. E aí Deus vai cumprindo ali então os seus juízos, em parceria com a igreja, com aqueles que são seus, que vão estar orando enfim, uma atmosfera maravilhosa vai acabar acontecendo. Muita gente fala assim, que defende, fala, não, mas eu não quero estar na grande tribulação, né? Eu não quero passar por isso, o Senhor vai me arrebatar antes, né? De fato, nós não sabemos, né, irmão? Nós já falamos um pouquinho aqui, há várias linhas de estudo, né? Mas nós não sabemos, somente o Senhor sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, né? Se nós não formos arrebatados antes da grande tribulação, nós vamos passar por ela e o Senhor vai estar conosco, né? Essa é a visão que nós temos que ter, essa é a esperança que nós temos que ter que isso vai de fato acontecer, tá? Então, capítulo 8 ele começa, queria convidar aí você, de novo, pega a sua Bíblia, rabisca aí na sua Bíblia, marca, faz os comentários. Bíblia foi feita para ser rabiscada, irmão. Então pega um marca-texto e aí me acompanha aqui comigo. Então Apocalipse 8 diz assim, ó, quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Eita, que será que é isso, né? Então, só lá voltando, capítulo 6, selo um, selo 2, selo 3, chegou até o sexto. Deu uma pausa, veio o capítulo 7, Deus explicando o que tinha acontecido, e a gente vê logo aqui no comecinho do capítulo 8, então, o último selo sendo aberto, né? Então, é uma continuação,
lá do capítulo 6. Então, abre-se então esse selo. E o segredo que está por trás aí é então descortinado, é então revelado, né? Há uma resposta no céu quando esse selo é aberto. Qual que é essa resposta? Silêncio. É o que nós acabamos aqui de ler. Então, quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu. E por um período específico aqui, né? Então, vamos relembrar lá o que a gente já falou. O céu, existe ali o tempo, né? Que é, vamos assumir aqui 24 horas, né? Então, o céu ele é feito de adoração, ele é feito de oração. De repente, abre-se o sétimo selo e tudo para. Para por 30 minutos, né? Meia hora. Então, silêncio está conectado com o quê? Com a severidade ou com a seriedade daquilo que ainda vai acontecer, daquilo que ainda está por vir. Então, os anjos, imagine essa cena. Abriu-se o sétimo selo, os anjos em silêncio, né? Nossa, por que será que eles ficaram em silêncio, né? É importante, irmãos, fazer um comentário aqui. O livro de Apocalipse, todos esses eventos que nós estamos falando, que nós estamos explicando assim, aqui, eles são eventos que de fato vão acontecer. Então, são eventos reais. E ele vai acontecer com pessoas reais também. Então, nós não estamos falando aqui apenas de informação, de ilustração, de texto, de folclore, de metáfora. Não, nós estamos falando de coisas que vão acontecer, ou seja, as pessoas vão passar por essas situações, né? Eventualmente até nós não sabemos, né? Então, pessoas vão viver tudo isso, né? E nós, como igreja, você como um filho de Deus, né? É, desde quando teve a oportunidade aí de conhecer Jesus, né? O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, a partir desse momento, você então tem uma missão, né? Nós temos uma missão. Qual que é a nossa principal missão aqui na Terra, depois que você conhece Jesus? É proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho com ousadia, né? Para quê? Para que as pessoas tenham a oportunidade também de ser livres, como você foi livre, né? Então, para que as pessoas não precisem passar por situações, por pesadelos, ou que elas não vivam isso, né? Essa é a nossa missão hoje, né? E olha que interessante, porque a gente vai ler aqui agora o verso 2, e João escreve assim, ó, vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas, né? Então, abriu o sétimo selo, silêncio, na sequência os anjos que estão de pé recebem, né, as 7 trombetas. O que são essas trombetas, meus irmãos? Então, a abertura do livro, lá no começo, foi uma sequência ali de tirar os selos, mostrando para nós eventos destrutivos que vão acontecer, né? A liberação dos cavaleiros, lembra lá os cavaleiros de todas as cores, cada cavaleiro relacionado a uma situação que vai acontecer, guerra, crise econômica, enfim, o próprio anticristo sendo o primeiro ali. Então, eventos pesados, eventos severos. Só que o interior dele, depois que o sétimo livro foi aberto, ainda tem para acontecer coisas ainda muito mais agressivas, coisas ainda muito mais severas, né? Qual que é o conteúdo, então, deste último selo? O conteúdo é a revelação das 7 trombetas e a revelação das 7 taças, né? Então, lendo aqui na sequência, vamos ler agora 8, 3 e 4. O outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos.
vamos observar aqui, então, alguns aspectos que aconteceram, né, ou foram liberados a partir do momento em que as trombetas, então, que as trombetas apareceram, né? Então, o anjo está ali diante do altar, né, de pé, ao lado de Deus, diante do altar, e ele, então, o que que ele tem aqui? Ele tem um incenso, né? Se você voltar lá no capítulo 5, né? Então, algumas aulas para trás aí, nós falamos lá no capítulo 5, que os anjos estavam com incenso. E o incenso é a oração dos santos, né? Então, o que que é esse incenso, então? É um pedaço aí da oração dos santos. Outra coisa que fala aqui, no 3 e 4, que eles têm um incensário de ouro, né? Então, eles estavam manuseando um incensário de ouro. E esse incensário, ele tinha muito incenso. E o que significa isso? Significa a oração, né? Significa ali a oração das pessoas. As taças, elas estão cheias. As taças no céu, elas estão cheias. Elas estão cheias do quê? Do clamor, elas estão cheias da intercessão. Ela está cheia da oração dos santos. De quais santos? De todos. Então pensa assim, a oração que você está fazendo hoje está indo para o céu, está conectando com Deus. Deus tem ouvido a sua oração, Deus tem ouvido o seu clamor. E isso está enchendo, então, as taças, né? Então as orações estão aí enchendo as taças. Então, uma das finalidades da gente estudar aqui o livro de Apocalipse e os juízos é para a gente entender da importância da oração. Porque quanto mais a gente ora, e não é orar lá, irmãos, na grande tribulação, é quanto mais a gente ora hoje, quanto mais a intercessão aumenta hoje, quanto mais a nossa atitude hoje em relação à oração vai acontecer, isso vai já causando um impacto lá no céu, né? Muito incenso. Vocês viram aqui que é muito incenso, né? Então não há ações ou atitudes que a gente possa fazer para evitar que isso aconteça, né? Para que a gente adie os acontecimentos que vão acontecer, para que a gente mude o fluxo, para que a gente mude o tempo. Tá tudo programado, Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, né? É, Só que a gente pode crer que o mesmo Deus que libera os juízos é o Deus que também ama, é o Deus que também é misericordioso e que a misericórdia dele sobressai sobre todo e qualquer juízo. Essa é a garantia, essa é a esperança que nós temos, né? Então, nossa expectativa é que através das orações dos santos a gente comece a ver um mover aqui na Terra, né? Que a gente comece a ver o poder de Deus sendo liberado aqui na Terra. Então, a sua oração de hoje está subindo para os céus e no futuro ela vai ser usada para liberar poder, né? Para quê? Para que Deus possa liberar o juízo, mas que ao mesmo tempo ele possa liberar os juízos para com os seus inimigos, mas ele possa liberar também os juízos bons, perfeitos, justos e merecidos para aqueles que vão estar aqui vivendo aqui na Terra, né? Então isso é muito importante. Qual que é uma chave importante aqui que a gente não pode esquecer? Não é Deus agindo sozinho, não é nós aqui na Terra agindo sozinho. Há uma relação aí de parceria, há uma relação entre Deus e os seus filhos. E o resultado dessa parceria, né, dessa intercessão, dessa oração, que vai liberar, então, o juízo de Deus. Seguindo aqui, no verso 5, acompanhe comigo aí. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Eu queria que você imaginasse, que você lesse comigo, mas que você comece a imaginar aí na sua cabeça. Imagina então o céu cheio, os incensários cheios, as taças cheias, de repente pega o fogo do altar e atira na terra, né? E acontece na terra, então, trovões,
vozes, relâmpagos e terremotos, que é o que nós acabamos de ler aqui, para você acompanhar comigo, Apocalipse 8:5. Então, o anjo, então, pegou esse incensário, acendeu com as orações ali, acendeu as orações, na verdade, com fogo do altar, atira para a terra. A resposta no céu, ou a resposta na terra, é uma manifestação do juízo de Deus, de algo que está acontecendo lá no céu. Então, no ambiente onde ele está, no ambiente onde a glória dele enche aquele lugar, né? É a oração dos santos starta isso, né? Inicia isso. Vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, tudo isso sendo liberado. Então, o sétimo selo, ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado ao aumento da oração. E ele está relacionado a como Deus vai liberar, então, juízos através daquilo que ele está construindo em parceria com a igreja. De novo, não é Deus sozinho, não somos nós sozinhos, é uma relação de parceria. A partir do verso 6, a gente vê, então, falando das trombetas. Então, finalizamos a parte dos selos. Espero que você tenha entendido aí a questão do sétimo selo em relação à oração, em relação à liberação das trombetas. E aí a gente começa a ver, então, aqui a falar das trombetas. O verso 6, então, capítulo 8, verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, os selos preparam o caminho das trombetas. Após, então, esses acontecimentos, né? Os anjos estão ali, então, preparados. Então, são 7 anjos, cada um com uma trombeta. Eles estão preparados para começar a tocar essa trombeta. Então, observe sempre, a gente falou isso nas aulas lá do comecinho, agora não vou lembrar qual foi a aula, mas a gente falou assim, os eventos, eles são cronológicos e sequenciais. Para que serve isso, irmãos? Para que ninguém nos engane, né? Para que a gente, ao ver o que está acontecendo, a gente possa se posicionar e entender o que está acontecendo e quais serão os próximos acontecimentos que irão se decorrer. Então, todos esses juízos são liberados através do tocar das trombetas e eles acontecem sobre o império do anticristo. Então, da mesma forma que Deus faz a diferença, nós comentamos sobre isso também em algumas aulas passadas, entre acho que foi na última, se eu não me engano, entre o povo do Egito e o povo de Israel em Gozém, na hora que ele começa a liberar as pragas, a gente vê que quando Deus começa a liberar esses juízos, ele também faz uma separação em relação a quem será afetado com esses juízos e o povo de Deus, né? O povo de Israel, aqueles que são seus filhos e a sua igreja. Ó, presta atenção aqui, eu vou tentar fazer uma correlação entre as pragas lá do Egito com o que vai acontecer agora nos versículos seguintes que nós vamos ler, né? Então, é, só que, de novo, eu queria reforçar um ponto que é bem importante. Isso não é para o povo de Deus, tá? Você está protegido, você é um filho de Deus, nada desses juízos vão é, te afetar de alguma forma. Então, vamos lá. Ó. No 7, nós vamos ler daqui a pouco, vai falar sobre o fogo que é derramado sobre a terra. Fazendo uma correlação lá com as pragas, a gente pode, até convido você a anotar essas referências, Êxodo 9, 22 e 26. Isso tem relação com a sétima praga que aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito, em relação a fogo e sangue, tá? O segundo e os terceiros juízos, que a gente vai ler ali do 8 ao 11, então Apocalipse 8, do 8 ao 11, é o juízo que cai sobre as fontes de água. Isso está relacionado à primeira praga, que aconteceu lá em Êxodo, onde o rio Nilo se transformou em sangue. Quer consultar? Êxodo 7, 19 ao 25. O quarto, que está no verso 12, é a escuridão, que está relacionada à nona praga das trevas que aconteceu lá no Egito.
Êxodo 10, 21 e 23. Tá? Então, Êxodo capítulo 10, versículo 21 e 23. A quinta está relacionada aos gafanhotos. Então, a quinta trombeta fala dos gafanhotos. Onde nós vamos ver isso? Apocalipse 9, verso 11, está relacionado, então, aos gafanhotos, que foi a oitava praga lá no Egito, que está em Apocalipse 10, do 12 ao 20. Tá? Mas vamos nos ater aqui, então, à primeira trombeta, que está ali no verso 7 do capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Então, primeira trombeta, liberação, então, do juízo, fogo sobre um terço da terra. Imagina, irmãos, 30% da terra pegando fogo, né? A gente às vezes vê algumas notícias, né, falando sobre, recentemente mesmo, nós estamos no inverno aqui no hemisfério sul, mas por exemplo, calor no Canadá, nos Estados Unidos, nessa época eles estão lá no verão, e calor bem forte, e as queimadas que acontecem, né, impacta avião, de fazer suas viagens e tudo mais. Então imagina a terça parte da terra, né, sendo queimada aí, a terça parte das árvores. Seguindo aqui, nós vamos falar da segunda trombeta. Segunda trombeta, ela está Apocalipse 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Um evento, então, restrito ali ao mar. Podemos, não preciso nem explicar aqui, né? O que está escrito aqui é bem literal, né? É, aqui, a gente pode até levantar algumas suposições, tá? Mas em que parte do mar isso vai acontecer, né? Podemos entender, talvez, que aconteça ali no mar Mediterrâneo, onde vai ser o ápice do acontecimento dos juízos, né? Tudo acontecendo ali muito próximo, de Israel. Então, nessa segunda trombeta, uma grande montanha cai em chamas, destrói a água, né? Contamina ali a água de alguma forma, a água dos mares, e todas as criaturas que vivem ali no mar, como as suas embarcações, são afetadas. Terceira trombeta, meu irmão, tá? Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, nessa terceira trombeta, a gente vê então uma estrela que se chama absinto, que torna a 30% da água, né, dos rios, das fontes de água que nós temos hoje, amarga, ou seja, imprópria para que as pessoas possam usar ou beber. Ainda no 8, nós vamos ler aqui o verso 12, quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. O que significa isso, então? É, Nós vimos aqui que a quarta trombeta, esse juízo, ele fere, então, sol, lua, aquilo que está no céu, né? Então, é, vocês veem que basicamente tudo é influenciado ali de alguma forma, né? Cada trombeta que vai sendo liberada vai influenciando a água, a nossa natureza, agora
o céu, né? Então, tudo aquilo que Deus criou lá no início, de alguma forma, vai sendo impactado, né? A ordem das coisas vão sendo impactadas ali de alguma forma. Aí vem o verso 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Olha que interessante, irmãos. Então, esse capítulo ele gera um suspense ali, né? Se não bastasse o que aconteceu até agora, não foi fichinho o que aconteceu até agora, né? São coisas graves, coisas grandes, né? Imagina afetando ali terra, mar, céu, água. é, Isso vai afetar as pessoas de uma forma tão grande, né? De uma forma dramática, de uma forma que vai gerar ali uma crise, né? Porém, a gente vê aqui falando, ó, não é só isso, né? Traz uma mensagem profética aqui, né? A águia, então, sendo usada como um mensageiro profético, avisando que ainda faltam mais três ais, ainda faltam mais três trombetas. E assim, irmãos, nós finalizamos, então, o capítulo 8. Interessante, né? Um capítulo bem dinâmico aqui, uma sequência de acontecimentos. E acontecimentos que vão, né, ser literais mesmo, né? Não há por que a gente achar que tudo isso é uma simbologia. Então, quando ele fala de árvore, quando ele fala de água, quando ele fala de céu, lua, enfim, isso não são símbolos, né? São coisas que vão afetar literalmente o nosso planeta, né? Onde nós vivemos. Então é isso. Queria aproveitar aqui que a gente está chegando no finalzinho do capítulo 8, convidar você para continuar nessa jornada. Ficou com curiosidade aí dos ais, dos próximos três ais? Então fica com a gente. Ainda tem muito mais para a gente falar aqui. Não chegamos nem na metade, meus irmãos. Nós estamos só no capítulo 8 ainda, né? Até chegar no 22 tem muita coisa, né? É, eu vou te dizer uma coisa. A bênção está no final. A bênção está lá no final. Então, não desista, não pare no meio, continue nessa jornada, porque você não vai conhecer a bênção, você não vai conhecer a vitória, né? Então, vamos continuar juntos, firmes aqui, semana após semana, que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você, cheio da graça, do poder, da unção do Senhor. É isso que eu desejo, em nome de Jesus. Um beijo no coração, até semana que vem.